Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cíntia Brandolini, eu sou terapeuta floral, integrativa, terapeuta vibracional, consteladora sistêmica, ou seja, consultora do desenvolvimento humano. Gosto de me intitular assim. Sou fundadora e diretora da Escola dos Andarilhos do Tempo, do grupo dos Andarilhos do Tempo, e é nesse espaço, onde eu trabalho com as minhas terapias e dou aulas e cursos, porque eu adoro dar aulas, cursos, palestras e workshops. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho do que houve, nesse tempo todo de pandemia, na mudança que houve na trajetória de um terapeuta floral, né? Porque todo mundo teve que se readaptar, não é verdade? E assim também aconteceu conosco. Vale lembrar que eu sou terapeuta aqui de São Paulo, da capital, da região oeste, né? Porque cada região tem um perfil, mas enfim, todos nós, terapeutas florais de todas as regiões, sentimos aí uma diferença, do que é hoje para o que era antigamente. Antes da pandemia, nós atendíamos os nossos clientes, como eu mesma falei, no espaço aqui dos Andarilhos do Tempo, atendíamos o nosso cliente no consultório, Tínhamos um contato mais direto com o cliente e conversávamos, conversávamos, montava ali a fórmula do floral para o cliente poder manipular na farmácia. E com a pandemia houve um distanciamento. E contrariando tudo aquilo que a gente pensava, nós precisamos nos adaptar a atender de uma forma diferente, a utilizar, então, as bases, da internet, como a gente está falando aqui pelo Zoom. A gente precisou aprender a usar o WhatsApp, aprendeu a usar o telefone. Quantas terapias, aconteceram por telefone? Isso foi até contrariando tudo aquilo que a gente acreditava. Então, a gente precisou se flexibilizar, A gente precisou aprender. Eu mesma aqui tenho uma grande dificuldade de mexer com a internet, de posicionar uma luz, É complicado tudo isso, porque o nosso instrumento de trabalho era o ser humano, era o floral, e a gente precisou adaptar tudo isso, com a informação, com a informática, adaptar o lugar de trabalho, Porque hoje eu estou aqui no espaço dos Andarilhos, mas nos primeiros meses, eu ficava ali na minha casa, onde eu adaptei um espaço para que eu pudesse, então, atender as pessoas, para que eu pudesse ficar quietinha no meu lugar. E assim também foi com os nossos clientes, Então, imagina que as famílias, elas precisaram se reorganizar dentro da casa delas, Então, nós tínhamos, assim, às vezes, na mesma mesa, na mesma mesa, um filho num computador ou num celular fazendo aula, o pai trabalhando para um lugar num computador e a mãe no outro, na mesma mesa, E isso gerou aí toda uma mudança de cenário, e toda essa mudança de cenário, ela também trouxe a necessidade de uma outra visão, tanto para esse cliente, quanto para nós como terapeutas, Então, nós terapeutas precisamos, além de nos adequar, entrar em contato com o cliente em momentos ou de formas em que ele também estivesse acessível a isso. Não é verdade? Porque imagina, como é que o cliente vai falar com o terapeuta se tem 5, 6 pessoas do lado dele? Então, eu não sei se todo terapeuta sentiu, mas 2020 foi um grande desafio e 2021 também. Por quê? Mudou o nosso horário de trabalho, nós atendemos muito mais pessoas na emergência, na urgência. Então, se antes fazíamos mais fórmulas
para tratar, né, de algo mais profundo, de repente a gente precisou tratar de uma emergência, de uma urgência, que era aquela ansiedade, que era aquele medo de não conseguir fazer as coisas para o futuro, das pessoas entrarem em desespero, às vezes, porque deparavam com a morte, o luto, né? Quantas pessoas viveram o luto em si e tantas outras, e nós que estamos aqui, que talvez não perdemos ninguém, também estivemos de luto por todas essas perdas, né? Então, tudo isso formou um novo cenário. Antes atendíamos uma pessoa da família, e agora nós atendemos a família, né? Por quê? Porque foi gerada uma necessidade para que não adiantava atender um, precisávamos equilibrar todos para que houvesse uma harmonia, não é verdade? E assim está sendo esse desafio, e a gente vem vencendo isso a cada dia. Eu não vou usar a palavra vencer, porque não é uma guerra, né? É uma adaptação. A terapia floral, ela harmoniza, né? Ela leva luz à sombra, ela leva luz ao medo, luz à rigidez, né? E todo mundo, querendo ou não, entrou nesse processo de mudança. Então, por mais que eu não soubesse, por exemplo, usar aqui o WhatsApp ou o Zoom ou qualquer outra plataforma, eu precisei aprender. Então, da mesma forma que teve um lado negativo, também teve um lado positivo, né? Então, para nós terapeutas, nós agregamos conhecimento, saímos também de uma zona de conforto, precisamos nos reinventar. Quantos atendimentos puderam ser feitos por telefone? Quantos clientes que para poder conversar, né? Aí tem um outro assunto que eu queria falar com vocês, para poder conversar conosco, ia para a garagem dentro do carro para que pudesse ter um pouco mais de liberdade, ou ficava trancada no banheiro, ou dentro. Algumas pessoas não pararam de ir às empresas, e esse esse medo aumentou muito, né? Porque se dentro de casa a gente já ficou ali com medo, imagina quem precisou continuar, quem era aquele profissional que tinha que dar a cara a tapa. Então, no horário de almoço, ali do banheiro mesmo, ligando, né? A gente também percebeu, que eu ia falar anteriormente, que antes, né, nós conversávamos pouco, ministrávamos a fórmula, esse cliente fazia a fórmula na farmácia, ia tomando, íamos tratando disso. Hoje, as pessoas têm necessidade de serem ouvidas. Então, essa terapêutica, né, ela também está sendo mais requisitada, o ouvir do terapeuta, porque quando a gente toma um floral, né, a gente pode até tirar a pessoa da emergência, que normalmente é assim que a pessoa chega no floral, né, na emergência. E na pandemia, isso então virou água. Foi no momento de emergência, foi no momento do medo, no momento, né, da perda de alguém. Só que quando a gente vai tomando floral, as coisas elas vão se reorganizando dentro da gente e outras coisas vão aflorando. Então, aquilo que realmente precisa ser cuidado vem à tona. E aí a pessoa tem necessidade dessa fala, tem necessidade desse ouvido. E aí o terapeuta tem que estar à disposição. E tudo isso mudou, né, gente? Porque era muito confortável. Eu aqui, no meu consultório, a pessoa vinha, a gente interagia, saía com a fórmula, fazia o trabalho. Aí fazia, perdão, a fórmula na farmácia. De repente, tudo muda. Aí é necessário que a gente crie formas, jeitos, horários, espaço, privacidade para poder ter esse contato, no momento que todo mundo precisava de um contato mais próximo, né? Mas, por fim, a gente vem se adaptando e está dando super certo, né? Está dando super certo os atendimentos, ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou até pelo telefone, tá? E essas coisas, né? No banheiro, dentro do carro, na garagem, né? Num ambiente que esteja
mais restrito, mais quietinho para atender aquela pessoa. E também vou voltar a falar o quanto isso se ampliou para toda a família, né? Porque antes vinha uma pessoa da família tratar com a gente ou falar com a gente sobre uma questão pessoal. Mas todo mundo precisou ali, nesse momento da pandemia, entrar em contato com situações que a gente vivia talvez só no final de semana e de uma forma mais descontraída, né? Porque final de semana era como? Vamos fazer um almoço, vamos na casa de uns amigos, né? E durante a semana, papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar, filho vai para a escola, todo mundo se encontra só à noite. E não foi bem assim que aconteceu na pandemia. Como eu falei, numa mesma mesa, às vezes a gente tinha 3, 4 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, filho na escola, marido e mulher trabalhando, talvez outro filho trabalhando, né? Ou pessoas que moram com amigos, várias pessoas trabalhando, e as pessoas que moram sozinhas também tiveram suas questões, né? E com todo mundo junto no mesmo espaço, é óbvio que aí, além de surgir, né, uma questão pessoal, surge uma questão do grupo, desse grupo familiar que precisou, querendo ou não, bater, né, olhar questões que antes estavam adormecidas. Então, essa rotina mobilizou muita mudança nesse tratamento. Então, se antes tratávamos um cliente, hoje tratamos a família desse cliente também, né? E eu também falei daquela pessoa que mora sozinha e ficou muito sozinha nessa pandemia, né? Idosos, alguns idosos ficaram muito sozinhos, algumas pessoas que moram em outras cidades e trabalham em outras, que também não tinham contato com a família e ficaram sozinhas, o quanto essas pessoas também precisaram lidar com as suas sombras e o quanto isso foi dolorido, né? E a distância com a família também gerou esse mesmo tipo de atendimento, onde a gente atendia essa pessoa sozinha daqui e a família no outro estado. Porque também ali é uma outra situação, onde as pessoas, elas, né, olhavam para quem estava distante e se sentiam desamparadas. Então, tanto essa aproximação com todo mundo, quanto esse distanciamento de algumas pessoas, trouxeram um novo perfil. Então, hoje, né, nós atendemos pessoas ainda imediatistas, né, no sentido de imediatista, no sentido de resultado, porque quer resolver essa ansiedade, resolver tudo isso com muita rapidez, porque todo mundo aqui se deparou, né, com o luto, com a morte, e a gente acha que tem que ser tudo iminente. A ansiedade aumentou muito, né, a depressão aumentou muito. Então, a gente vê a preocupação com o futuro aumentou muito, e um pouquinho diferente do que era antes, né? A gente também percebeu que a necessidade de flexibilização das pessoas, de adaptação, né, precisou ser observada, porque a gente estava vivendo uma vida, como é que eu vou dizer, num ritmo, e de repente, né, esse ritmo ele foi estancado de uma vez, e o próprio universo nos impôs aí uma situação diferenciada. Então, resumindo, eu queria dizer assim, que é um desafio hoje ainda para o terapeuta essa nova forma de lidar com o cliente. É um desafio para mim, por exemplo, para gravar aqui para hoje para vocês, eu já fiz 6 gravações antes dessa. Então, existe aí, né, alguns desafios. A internet cai, você não tem iluminação, aí dá problema, trava. Então, hoje a gente lida com outras intempéries, né, que antes não nos pegava, porque era só um contato que a gente tinha do cliente chegar aqui no consultório, não é? Hoje também, como as dinâmicas familiares mudaram, né? A gente também pode enxergar o cliente realmente dentro do seu sistema, e a gente pode trabalhar essa família, né, de uma forma geral, né, mesmo à distância,
Eu adoro dar aula. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto muito de dar aula. Já dei muita aula de floral, não só de floral, mas gosto muito de dar aula e até para dar aula, né? Assim, uma coisa é você ter as pessoas próximas, outra coisa é você ter que se adaptar. É igual agora, estou falando com a câmera, né? Então falta aquele calor humano, falta o contraponto, né? E a gente foi se adaptando a tudo isso. A gente precisou criar, se reinventar de verdade. Então, de repente, por exemplo, dando aula aqui, também teve uma coisa legal. Eu percebi que eu não articulava muito a minha boca para falar, e aí eu melhorei isso. Então, quando a gente vai para a sombra, a gente também enxerga a luz, não é verdade? E toda essa dinâmica pôde ficar também um pouquinho mais facilitada, porque, lógico, né? Eu também faço uso dos florais, né? A gente só pode falar daquilo que a gente acredita. E o floral, ele rapidamente, contrariando o que muita gente diz, ele nos harmoniza. Em harmonia, a gente pode encontrar a luz naquela escuridão. E aí a gente pode se adaptar melhor, a gente pode, então, se abrir para outras perspectivas. Assim como as famílias precisaram aprender a tolerância, como é que é? A divisão de espaço, não, respeito com o espaço do outro, né? Os pais precisaram olhar mais de perto os filhos, principalmente os pequenos, porque eles não conseguiam lidar muito com aquilo, né? Os adultos precisaram reaprender coisas ou aprender coisas das quais nem imaginavam que um dia fossem mexer, né? Imagina um idoso, né? Um cliente idoso que tem uma certa dificuldade de mexer num celular, e hoje o mundo acontece pelo celular, né? Como é, então, ter uma consulta pelo celular, né? E aí a resiliência, a humildade de aprender. Então, assim, teve todo um lado trabalhoso, ainda estamos tendo esse lado trabalhoso, mas é como se fosse o floral, né? Ilumina essa escuridão e harmoniza e deixa as coisas então mais equilibradas, né? Eu falei dos idosos, mas também o que eu percebi muito aqui, né? Os adolescentes e as crianças, né? Eu sempre atendi muita criança com terapia floral, mas nem tanto os adolescentes. E os adolescentes ali na faixa dos 15, né? Vou botar até os 20, vamos chamar assim de adolescente, mas dos 15 em diante começaram a trazer questões. Então, os pais já traziam algumas questões desses adolescentes, mas alguns adolescentes buscando, né, o terapeuta, porque precisando aí se equilibrar por conta de muita ansiedade, gente. Tudo isso gerou muita ansiedade, mas toda essa ansiedade a gente pode também jogar a luz aí para que possa virar aí uma nova construção, não é verdade? Então é isso. Para tudo isso que a gente viveu, a terapia floral ela ajuda muito, porque para eu poder estar aqui hoje falando com vocês numa live gravada, né? Então na verdade eu estou aqui falando aqui para a câmera, uma luzinha que eu adaptei aqui, né? Eu precisei trabalhar muito a minha autocrítica, eu precisei trabalhar a humildade para poder aprender a mexer aqui. Eu precisei aprender a mexer melhor, né? Eu estou fazendo pelo Zoom no Zoom, por exemplo, no WhatsApp. Eu precisei aprender a preservar os meus dados na internet, né? Então, tudo isso ficou um pouco melhor por conta da terapia floral.
também, porque como terapeuta floral, como eu falei, óbvio, faço uso do floral e tenho quem me cuide, né? Porque eu tenho quem olhe, eu tenho a minha terapeuta floral que ministra os florais e eu consegui passar por isso de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Aquele cliente que antes vinha sozinho resolver as suas questões e que hoje também, por conta de tudo que viveu, né, começa a enxergar que há uma necessidade de olhar a família, né, que um faz parte do, ou seja, um faz parte do todo, o todo faz parte do um, também precisou se adaptar. E o floral entra aí também para harmonizar tudo isso, para dar luz a tudo isso, para trazer essa flexibilidade a tudo isso também, né? Aquelas pessoas que ficaram solitárias, né? Que também ali, ó, aprenderam a confiar em algo mais, né? Então, o floral, ele é eu falo gotinhas de amor, né? As gotinhas, eu tenho crianças que eu atendo desde bebezinho que falam as gotinhas da tia Cíntia, né? Então, essas gotinhas da tia Cíntia, né, que até o vovô e a vovó usam, elas servem aí para trazer, não é esse amparo, né, mas para trazer essa visão daquilo que precisa ser iluminado dentro de nós. E isso mostra também que nós temos muito potencial de força. Então, eu vejo muito mais pessoas buscando a terapia floral. Eu sou terapeuta floral desde 97, 1997. Não quero nem fazer conta para saber há quantos anos. E hoje eu vejo muito mais pessoas buscando essa terapia e aproveitando todos os benefícios que ela traz. Porque é óbvio, gente, são gotas de amor, são gotas que harmonizam o ser, até por ressonância. Se uma pessoa está harmonizada, ela pode harmonizar outra. E imagina então se essa pessoa leva isso para toda a sua família. Não é verdade? Isso reverbera em todo mundo. Então eu vim falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui o recado, né? Que vocês se adaptem a esse novo, que vocês vejam que até na terapia, que era uma coisa que parecia que podia ser muito simples, nós também precisamos nos adaptar, nós também precisamos aprender, e por fim as coisas estão dando certo, e por fim as coisas estão fluindo. Então a gente precisa acreditar nessa dinâmica do universo, a gente precisa confiar mais, né? Confiar mais no universo, fazendo a nossa parte. E eu acho bem legal, né? A gente faz a SP Flor faz a semana aí das palestras do Forma em Forma em setembro, devido, né, ao aniversário do Dr. Bach. No entanto, também é um mês, né, da prevenção do suicídio, e eu acredito muito, né, que as gotinhas de floral são uma forma aí de contribuição para essa prevenção, né? E lembrando, gente, que não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha procurar um terapeuta, não é vergonha querer falar, não é vergonha, né, tomar essas gotinhas de amor. Então, pensem nisso, tá bom? Estou à disposição de todos, né, com essas dificuldades aqui, né, do espaço, da iluminação, da internet, com certeza, né, com essa adequação também do cliente, que horas precisa ser atendido dentro do carro, que é o único espaço que tem, horas até dentro do banheiro, horas na hora do almoço, horas por telefone, porque não consegue ainda trabalhar na internet, mas mesmo assim a gente precisa ter a humildade de buscar ajuda, né? E também falar que o floral é amor em forma de gota, já falei, gotinhas de amor, tá? É isso.
Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, um pouquinho mais sobre mim, eu tenho uma página no Instagram e no Facebook, chamada Andarilhos do Tempo. Espero que vocês entrem lá. Todo domingo, às 21 horas, eu faço uma live nas páginas tanto do Insta quanto do Face. Vocês podem me seguir, né? E também, para quem quiser, meu WhatsApp é 11 986778990. E eu me coloco à disposição de vocês. E vamos lá, né? Vocês daí e nós daqui, nos adaptando, buscando ajuda, estando aberto para aprender, né? E olhando para todos, assim como a gente olhou para a nossa família, entender que às vezes a nossa família é muito além daquela que nos rodeia. Tá bom? Um grande beijo, muito amor no coração de vocês. Gratidão. Eu sou Ana Lúcia, sou terapeuta floral. Minha formação primeira é de terapia ocupacional. Trabalho no SUS de Brumadinho já há 25 anos. Já por volta de 12, 13 anos eu estou como terapeuta ocupacional, fazendo parte da equipe do NUPIC. Eu estou atendendo como terapeuta floral apenas já há alguns anos. É um prazer estar aqui para falar sobre terapia floral. Como sempre, é um prazer enorme. E vou falar para vocês um pouco da minha experiência sobre o cuidar dentro da terapia floral. A participação na segunda jornada do SP Flor, Forma e Informa, onde o tema deste ano é terapia floral, desafios, perspectivas e soluções. E o meu tema é: qual a perspectiva dentro da terapia floral sobre o novo cuidar? O novo cuidar em terapia floral. Antes eu fui buscar, quando me foi proposto esse tema, eu fui buscar nos dicionários sobre o que é cuidar. Encontrei basicamente as mesmas coisas, variava um pouquinho, mas a maioria é agir com prudência, prestar atenção, realizar algo com ponderação, tratar-se com esmero, interessar-se por algo, tratar da saúde, ter atenção para consigo mesmo, prevenir-se contra alguma situação de perigo. Esse eu tirei do Michaelis, tá aqui a fonte. Não vou comentar agora, a minha intenção é de depois voltar aqui. Uma outra definição, continuando sobre o cuidar, de uma outra fonte, meditar com ponderação. Achei interessante isso. Cogitar, pensar, ponderar, reparar, atentar para, prestar atenção em, fazer realizar alguma coisa com atenção, supor-se, julgar-se, preocupar-se com, interessar-se por, responsabilizar-se por algo ou alguém, tratar da saúde, do bem-estar de, ter muita atenção para consigo mesmo, exterior e ou interiormente, tratar da aparência, conservação, manutenção de, colocar-se sob proteção, acautelar-se, proteger-se. Então, vamos ao meu relato. Então, eu passo a fazer parte da equipe do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares do município de Brumadinho, o NUPIC, em 2008. Eu iniciei primeiro com o Reiki e logo depois com a terapia floral. E até janeiro de 2019, o cuidar para mim era o que eu sempre aprendi, sobre um bom atendimento de terapia floral. Era o atendimento presencial, não se falava nem pensava de uma outra forma,
Ouvir o cliente com atenção sempre, estar ali presente, disponível, se disponibilizando a considerar as questões do cliente, as suas dores e buscar criar fórmulas florais personalizadas para aquele momento, considerando o que escutamos e percebemos em sua fala, seu olhar, a forma como chega, o tom da voz, como se senta. São muitas as possibilidades do observar em um atendimento presencial. E diante da tragédia do rompimento da barragem do Feijão, a terapia floral foi a primeira prática integrativa a ser utilizada no cuidado à população atingida. Foi um atendimento coletivo, diante de uma urgência, emergência, onde tínhamos um grande tema e pelo qual eu nunca tinha vivenciado um tipo de atendimento assim. Eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha vivenciado. E eu recebi ajuda, muita ajuda para fazer isso. Então, nós tínhamos um grande tema. E dentro dele, trabalhamos, a princípio, 4 outros subtemas, orientados e ajudados por Maria Grilo, através da Mariângela Araújo. Todos conhecem, ou pelo menos a maioria, né? Que nos trouxeram essas fórmulas para esses 4 subtemas, que nós começamos a utilizar logo no primeiro dia, após a tragédia. Essas fórmulas que elas nos trouxeram está no livro Mobilizando Virtudes no Cotidiano, Evocação às Essências Florais Filhas de Gaia. Maria Grilo e Mariângela ficaram montando essa fórmula a partir do momento do rompimento da barragem. Até à noite, me transmitiram essa fórmula. Mariângela me passou essa fórmula no dia seguinte e a gente já começou a preparar e criamos uma estratégia de distribuição. E depois disso, foram chegando muitas doações de muitos sistemas e nós fomos utilizando-os conforme as questões iam se apresentando. Essas doações foram e ainda estão sendo utilizadas. É tão difícil falar disso até hoje, que quando eu começo a falar, eu paro e vi. Às vezes fico pensando, muito difícil. Então, vamos. Para realizar esse trabalho de distribuição das fórmulas, nós contamos com a equipe do NUPIC e que também, e a partir dessa discussão com a equipe do NUPIC, decidimos utilizar como estratégia a atenção primária à saúde, que através da estratégia Saúde da Família, que é o antigo programa de saúde da família, que no nosso município aqui em Brumadinho tem 100% de cobertura e conta com 15 equipes de saúde da família. Nós entregávamos os frascos de floral para as equipes, explicando os temas, para que servia, e as equipes iam distribuindo para a população à medida que elas iam tendo contato e vendo a necessidade. Fazíamos visitas, ou a equipe procurava no PIC, a gente conversava e fomos fazendo dessa maneira para a gente conseguir atingir um número maior de pessoas num curto espaço de tempo, né? Porque a população toda estava assustada, muita gente de luto, muita gente perdida e a gente precisava de ajuda. Inclusive nós estávamos perdidos, assustados. Nós fazemos parte dessa população que estava aí também, tanto desorientada. E depois, outras técnicas do NUPIC passaram a serem também utilizadas à medida que fomos conseguindo nos aproximar da chamada zona quente, né, que é a área atingida, e também das pessoas começaram a buscar outros tipos de ajuda, mas nunca deixaram de buscar os florais. Sempre chegavam no PIC buscando aquelas gotinhas. E era muito interessante, acabava um frasco, eles buscavam outro. Nós temos várias histórias.
mas não estou aqui para falar da tragédia e do acontecimento, então nós vamos falar desse cuidado. Então, esse cuidado, ele foi feito no coletivo, que durou mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses, esse trabalho no coletivo da terapia floral, porque o trabalho do NUPIC, ele permaneceu no coletivo também por muito mais tempo. Porém, eu percebi a necessidade de passar a observar o indivíduo, as especificidades de como cada um estava vivenciando o luto e as suas dores, porque começou a aparecer um indivíduo, passou aquela emergência, passou aquele susto, estava ficando a dor, estava ficando os medos, as angústias, as ansiedades, o estresse enorme, mas cada um estava vivendo isto de uma maneira diferente. E nós precisávamos ouvir cada um para então começar a trabalhar a fórmula dentro de cada ser, dessas diferenças de cada um. Então foi aí que foi muito difícil parar de distribuir esses emergenciais para ouvir cada um, porque as pessoas nem sempre queriam estar falando. Era muito melhor pegar as gotinhas de emergencial e tomar. Mas era preciso cuidar dessas diferentes formas de cada um lidar com a dor, lidar com o luto, lidar com a raiva, lidar com a tristeza. E é muito interessante que tem pessoas que só agora estão conseguindo falar. Eu recebo pessoas hoje ainda que pela primeira vez estão procurando a terapia floral, porque elas achavam que davam conta sozinhas. Estão procurando no PIC outras técnicas também, porque antes achavam que davam conta sozinhas, estavam tentando, e como viram que não conseguiram, então passaram a buscar atendimento. E isso nós vamos vivenciar ainda por muitos anos, muitos e muitos. Então, durante todo esse período do rompimento da barragem do Feijão, até hoje, nós também cuidamos do cuidador, do trabalhador, que desde o rompimento da barragem, está na frente, está na ponta, fazendo o seu trabalho, na maioria das vezes, se doando, cuidando do outro mais do que de si próprio. E aí começa a aparecer várias dores, insônia, angústia, ansiedade, uma dor aqui, uma dor ali, procura o médico e encaminha para o NUPIC, porque está precisando cuidar de si. E os florais, desde o início também, a gente chegava nas unidades de saúde, entregávamos, explicávamos para entregar para os pacientes, no SUS a gente chama paciente, e já mostrávamos qual que estava indicado para eles, trabalhadores, para estarem utilizando também, porque era muito complicado, muita gente que estava ali trabalhando, mas que tinha um parente que estava envolvido de alguma forma no rompimento, ou poderia estar envolvido e que estava completamente abalado. Nós perdemos amigos, parentes de amigos, foram muitas pessoas. E aí, em 2020, ainda tratando do pessoal, das pessoas em relação à barragem, chega a pandemia, ou a sindemia, como estão dizendo, do Covid-19. E ainda estávamos cuidando de muitas pessoas que ainda estavam vivendo seus lutos, medos, pânicos, ansiedade, insônia e muitos outros sintomas, inclusive físicos, e tivemos que interromper os atendimentos porque ninguém mais podia sair de casa, continuar os seus tratamentos. Os setores de atendimento à população foram fechados no início, ficou só UPA funcionando, o hospital, e a conduta era para todos estarem em casa. E aí veio a decisão do Conaflor, que discute junto com as associações sobre o atendimento online. A SP Flor passa essa informação, nos liberando para essa modalidade de atendimento, que até então era nova para nós, para todos nós.
E vieram algumas questões, né? Como fazer? Como faz a ficha do cliente? Como faz com essa ficha? E a orientação terapêutica? Como que a gente faz? A gente faz por vídeo chamada, etc. Eu levo para minha coordenadora a questão da possibilidade da gente fazer os atendimentos da terapia floral online e não ficar no PIC sem nenhum tipo de atendimento, de abordagem. E aí ela conversa com a secretária de saúde, então decidem criar em Brumadinho o Disque Floral. Ele foi amplamente divulgado nas redes sociais da Secretaria de Saúde e no site da Prefeitura, com esta marca que fizeram. Os atendimentos eram sem agendamento, né? Era procura espontânea. Eu fechei a agenda e vim para casa com muitas fichas, porque algum paciente podia estar me procurando, então eu vim com muitas fichas e comecei e fiquei à disposição com este número de telefone, aguardando. E foram nesses quase 2 meses que eu fiquei com o Disque Floral, foram 150 atendimentos. Me dispus ao atendimento online pelo SP Flor, foram pouca procura aqui de Minas, eu fiquei disponível para o atendimento para o pessoal de Minas, mas recebi pouca demanda, mas teve alguma. Mas aqui de Brumadinho foi enorme. E não foram só os pacientes que eu atendia, não. Tinham muitas pessoas que procuraram realmente só naquele momento que a gente precisou ficar recluso, que não podia sair. E a farmácia de manipulação daqui da cidade, onde os pacientes faziam os florais, ela recebia já antes, já há mais tempo, as orientações terapêuticas pelo WhatsApp. Então, facilitou muito. Eu fazia os atendimentos por telefone. Por quê? Por telefone. Porque a maioria das pessoas aqui na cidade tem celular. Tem uma zona rural enorme. Mas nós não temos uma internet boa em todos os lugares. Nós temos na cidade algumas, dependendo da região, do bairro, mas na zona rural é muito difícil. E nem todo mundo tem condição de ter uma internet boa na zona rural. Então, fomos para o telefone para atingir um maior número de pessoas. E foi muito interessante. Foi uma experiência, assim, foi de muito aprendizado. Eu atendia no horário de funcionamento mesmo, do NUPIC. Nós trabalhamos, eu achei interessante o seguinte, nós trabalhamos com o que tínhamos. Era possível ser por telefone. Então, usamos o telefone. Bom, tínhamos WhatsApp, podíamos mandar a foto da orientação terapêutica pelo WhatsApp, que a farmácia aceitava, então o paciente já enviava essa foto direto para a farmácia fazia, então foi tudo, farmácia entregava em casa, a maioria das vezes, então foi muito, isso deu certo, nós conseguimos montar um esquema que funcionava dentro das possibilidades que tínhamos. E eu achei que o aprendizado de trabalhar com o que temos é sempre muito interessante. E o mínimo que a gente tinha era telefone, né? Então, estava ótimo. E ele funcionava, estava bom. Fazer atendimentos pelo telefone foi algo novo. Porém, mas não foi diferente de atender. O que eu percebi é que nós devemos estar mais atentos para fazer esse tipo de atendimento. Ao que nós podemos observar quando nós não temos o nosso olhar. O nosso olhar, ele observa muitas coisas. Ele observa como que o paciente chega, como ele senta, a fisionomia, o olhar dele, os gestos, como ele se senta. Isso a gente não tem no telefone. Mas eu fico pensando que é como uma pessoa que não tem a visão.
ela desenvolve uma percepção maior com os outros sentidos. Eu acho que é isso que nós precisamos aprender ao fazer outros tipos de atendimento. Como cuidar desse outro que nos procura sem ter a presença dele? O que eu posso observar? Eu prestava mais atenção no tom de voz, a fala sempre, né? A disponibilidade que ele estava em falar de si, de responder as perguntas que estavam sendo feitas, a rapidez com que falava e como que respondia, e aí agora chega. Outros falavam, mas tanto que às vezes você tinha que arrumar um jeito de cortar, porque ele estava ali solitário, não tinha com quem falar, ele queria falar. Então, eu acho que nós precisamos aprender a perceber como, o que eu observo, em que eu tenho que estar atento ao cuidar de outro. É diferente de atender presencial, mas não impede de ser realizado esse atendimento. E tudo depende do interesse e do quanto o cliente está disposto a se envolver na terapia. Porque quando ele busca essa terapia online, por telefone, seja de que forma for a distância, ele está querendo algo. Ele está buscando por algo. E penso que temos que pensar que algo é esse. Então, penso eu que essa disponibilidade do cliente de se envolver na terapia e do quanto o terapeuta também se dispõe a entender e a sentir o cliente, porque eu acho que é completamente possível sentir. Eu sentia e sinto muito. Basta nos desligarmos de tudo e estar ali, atentos, sentindo e percebendo o que aquele ser que está do outro lado está colocando para a gente. No início dessa apresentação, nós vimos várias definições sobre o cuidar e sabemos que existem várias formas de cuidar do outro e de nós mesmos. E mais, que cada profissão da área da saúde tem o seu conceito e formas de cuidar. Nós, na terapia floral, estamos construindo, conforme os tempos nos apresentam, outras maneiras de cuidar, assim como estamos construindo a terapia floral, desde o Dr. Bach até os tempos de hoje. Como a terapia floral vem sendo construída através de tantos seres que vêm estudando e trazendo para nós tantas belezas que as flores e outros seres conscienciais podem nos trazer. E é através dos estudos e pesquisas e conhecimento sobre o vasto universo que vivemos no campo da terapia floral, no campo das plantas, das flores e de tudo isso que a natureza nos deixou, de todos esses seres que nos trazem aprendizados enormes. E antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês uma fala de uma cliente que eu atendi semana passada, online, que me marcou muito. É uma cliente que eu já atendi muito tempo, depois ela parou, depois ela voltou, depois ela parou. Essa última parada foi por problemas meus, e agora nós retomamos.
E quando nós retomamos, ela relata o que estava acontecendo, e eu retomo alguns temas que a gente já vinha trabalhando com ela. Mas ela relata que estava tudo bem. Eu perguntei, não tem nada incomodando? Ah, só o que tem incomodado é os sonhos. Os sonhos que às vezes incomodam um pouco. E aí eu fui questionando algumas coisas em relação aos sonhos. E percebi que tinha alguns problemas durante esse sonho, quando ela saía a viajar durante o sonho, durante o sono. E ela trazia essas impressões. E aí eu pontuo para ela, é uma pessoa que tem uma visão que é possível isso, e faço a fórmula floral dela. Depois ela me retorna com uma mensagem dizendo que ela estava impressionada com a leitura que eu fiz do relato que ela me fez, que parecia que ela não tinha nada, e que eu fiz uma leitura que, quando eu coloquei para ela as essências florais, ela falou: é isso, é assim mesmo que eu sinto. Eu queria deixar isso como exemplo para dizer que a gente pode sentir, a gente pode perceber, basta a gente estar atento, basta a gente sentir na fala do cliente. E vamos construindo juntos, e vamos compartilhando o nosso construir, para que possamos caminhar juntos e ir crescendo juntos, dentro desse caminho maravilhoso que é a terapia floral. Muita gratidão por estar aqui. Até mais. Beijo a todos.